Pessoal, eu recebi esse vídeo e aí eu vou fazer um react aqui com vocês sobre um pastor que contratou um serviço, mas um serviço de algo que assim, já tem muitos anos na história a existência desse trabalho. Então parece que o pastor contratou um serviço do Job e a menina tá contando com uma certa indignação, não é para menos, que quando foi a hora de fazer o pagamento, o envelope parecia que era o envelope da igreja. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Se é, eu não sei. Eu sei que de tudo a gente pode aprender alguma coisa. E minha dúvida é, o pessoal perguntou, Nick, mas você não fica horrorizado com essas coisas? Você não perde a fé? Não fica... Não, pessoal, porque assim, Deus é tão maravilhoso que na Bíblia ele deixou, inclusive, grandes homens na Bíblia, que a gente acaba lendo, tem história de adultério, dessas coisas, e Deus não passou pano. Olha o que aconteceu, por exemplo, na vida de Davi. Então Deus não passou pano nenhum, tá lá. A marca ficou. Por isso que questão de escândalo, essas coisas, tem gente que até perguntou, Nick, você não acha que aumentou? Não sei, eu não sei porque, por exemplo, nos anos 90, na década do início dos anos 2000, não tinha câmera, não tinha YouTube, não tinha essas coisas. Então muitas coisas ficavam para debaixo dos panos. E hoje em dia, essa galera é desmascarada. Se eu receber, eu venho aqui para alertar o povo. Eu faço react, vou atrás das coisas, porque o nosso papel é fazer a separação. É poder ver aquilo que tá certo, aquilo que tá errado, e aquilo que tá certo, muito bom que continue, o que tá errado, cai fora. Então bora pro vídeo. Se não é inscrito, já se inscreve. Já estamos muito perto de atingir a marca dos 1000 inscritos, então preciso da sua ajuda. Bora lá. Vamos ver a profissional falando sobre a contratação do serviço. Eu sou garota de programa e eu fui contratada para atender um pastor. Esse pastor ele me mandou mensagem no WhatsApp e a todo momento ele me pediu sigilo. Não vou citar o nome dele aqui. Ele pediu que eu fosse com a roupa da igreja, sabe? E que eu passasse na igreja e que eu dissesse pros fiéis que estavam lá que eu e ele iríamos fazer a missão. Assim, o que já fica um bocado estranho, porque, segundo ela, o pastor pediu pra ela passar lá e aí depois eles iam fazer uma tal de uma missão. Dúvida, esse pastor não era casado? Se já não é casado, já começa a ser estranha essa história. E já vou falar alguns cuidados que você tem que tomar na hora de você escolher um lugar para você congregar, um lugar para você escolher para poder levar sua família para lá. Mas se você tá numa igreja que o seu pastor não é casado, tem grande chance disso dar errado mais cedo ou mais tarde. Enfim, bora lá. Aí, minha gente, ele tava assim de terno e tava com uma maleta. Aí a gente foi pro lugar marcado. Minha gente, quando eu cheguei lá, pense num pastor, minha gente, cheio de fogo. O pastor literalmente era cheio de fogo, cheio da labareda. Aí depois, minha gente, que eu terminei o meu atendimento, eu fui fazer a minha cobrança pra ele. Minha gente, ele pegou e tirou de dentro daquela maleta, assim, né? Assim, um bolinho assim. E nele tinha envelopinhos. Tava escrito assim, voto, voto e voto. Sabe? E parece, minha gente, que ele sabia qual que era o pacotinho ali, o envelopinho que tinha mais dinheiro. Porque justamente ele tirou aquele e me pagou, sabe? Aí eu fico me perguntando aqui, minha gente, por que vocês não oram em casa? Por que vocês dão dinheiro a pastor, né? Aí depois, sabe? O povo ainda vem falar que quem não presta somos nós que somos garota de programa, viu? Então esse é o vídeo que eu recebi. Então bora lá. A gente sempre tem coisa para aprender. E, por exemplo, sobre essa questão do dinheiro. Vou te falar na igreja onde eu congrego como é que funciona. O dinheiro não vai direto para a mão do pastor. É recolhido, o dízimo, a oferta e tal. Depois esse dinheiro é depositado na conta, só depois que é feito o cheque com o documento que foi feito no dia do culto. Então, um exemplo, você teve um culto no sábado, teve um culto no domingo, e lá diz que foi recolhido, sei lá, foi recolhido uma quantidade de X, um exemplo, 1000. Um exemplo. O que vai validar que realmente foi recolhido esse valor de 1000 com o comprovativo do banco. Depois é anexado no documento do relatório do dia, pronto, um tesoureiro responsável pelo dia e tal, aí ele coloca lá o papelzinho, entrou R$1000 e esses R$1000 tá aqui o comprovante do valor que foi depositado na conta. Aí depois disso, aí a tesouraria começa a atuar, se vai pagar o aluguel, qual que é o dinheiro destinado para ação social e tal. Então não é só falar e não é só você ir lá e entregar a mão direta. Então tem um fluxo que é feito justamente para evitar esse tipo de situação. Porque essas coisas precisam ser feitas nas igrejas para que se evite algumas lacunas. Tá? No caso da quadrangular, logo mais depois eu vou fazer um outro vídeo, porque já chegou para mim já de igrejas que, por exemplo, recolhe um valor de 10, mas coloca 5, porque na hora de ter que pagar a taxa, vai ter que pagar sobre o valor que foi arrecadado. Então, para não ter que mandar para o nacional, para o estadual, as taxas do valor real, tem gente maquiando a tesouraria. Olha o que já chegou. Enfim, então na igreja onde eu congrego funciona assim. Então o dinheiro não vai direto para a mão do pastor. Tem essa conferência antes
Para depois sim fazer parte. E tem que ser na igreja. O dinheiro tem que estar. Não adianta ser, esse dinheiro vai cair na mão do tesoureiro, na mão do pastor. Não. A igreja tem que ter conta. Tem que ter o seu CNPJ, tudo bonitinho. Se já não tem, é o que eu tô falando. Ó, são sintomas de que a igreja anda mal. Então, igreja que não tem, aparentemente, falou do pastor, que falou que era para passar ali, que depois ia para uma missão, alguma coisa. Pastor que não é casado. Igreja que não tem CNPJ. Dinheiro que passa de mão direto para pastor, assim, essas coisas. Só por esses três já tem grande chance de dar errado. Outra coisa, igreja que não tem ensino bíblico. Alguma coisa tem para uma igreja que se diz ser de Deus. A Bíblia fala, café vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E não tem um tipo de ensinamento bíblico. Aqui a gente não consegue ter uma escola bíblica dominical. Quem é das antigas sabe o que é isso e tal. Não, a gente não consegue e tal. Não, mas que seja então um dia voltado à palavra. Porque eu te pergunto, rodopiar, girar, ficar falando no CPF, ficar falando em línguas. Olha lá na igreja de Joinville, o apóstolo usava até uma bata, né? Uma roupa branca assim e tal, colocava por cima. Tinha dias que em celebração de ceia usava até um quipá e tal. Isso é tudo capa. Por isso que eu tenho uma certa aversão a esse tipo de coisa. Nick, você não acha que pode ser que numa situação ou outra, mas na grande maioria, quando você vê, as pessoas gira, levanta e tá do mesmo jeito. Quando chega em casa, tá falando palavrão ainda. Quando chega em casa, tá arrumando que saça com o vizinho, gritando com os filhos, amaldiçoando o patrão, roubando o amigo. Então você fala, o que adiantou rodopiar, girar, falar CPF? Então o que causa realmente a transformação é a palavra de Deus. Então se nossa igreja não tem ensino bíblico, já soma mais um. E a igreja precisa ter um presbitério. Não tem jeito, pessoal. Esse negócio que, Deus que me chamou, eu fui chamado por Deus e tal. Pô, a Bíblia fala que Deus é um Deus de confusão. Quantas igrejas não surgiram porque uma rompeu com a outra, uma dividiu com a outra, e um outro cuidado que você precisa ter. Igreja que não tem histórico. Pastor ou líder que não gosta de contar o histórico da igreja. Tem muita igreja que quando você vai ver a raiz da igreja, a história da igreja, foi porque ela rachou, foi porque o pastor em um outro estado acabou se divorciando, porque tinha um amante e mudou de estado. Dizem que esse de Santa Catarina, a mulher que ele tem, o pastor lá de Joinville, dizem que a mulher que ele está hoje, aí há mais de 20 anos, ela era amante dele quando ele estava em São Paulo. Então tem muitos que nem gostam de contar a sua história. Aí alguma coisa de errado tem. Ô Nick, mas você não acha que essas pessoas podem se arrepender? Poder pode, mas um exemplo. Uma pessoa que foi lá e... Deixa eu ver uma forma que eu posso falar que não vai... O YouTube não vai me privar. Que cometeu algum tipo de delito com um menor de idade. Você já entendeu o que eu tô querendo dizer. E vamos supor que essa pessoa é super criativa, faz bastante coisa assim para crianças e tal, tudo mais. Aí essa pessoa pagou sua pena na cadeia e tal... Aí eu te pergunto, depois ele saiu da cadeia, se converteu, tá indo lá na sua igreja. Você ia deixar ele trabalhar no Ministério Infantil? Você ia deixar ele cuidar do seu filho? Pô, Nick, mas ele tá regenerado. Mas a marca ficou lá. A marca tá ali. Ele pode trabalhar na cozinha, no meu entendimento, eu não sei no seu. Se você quiser colocar o seu filho lá para arriscar, para saber se ele tá regenerado ou não. Então, pronto, tem a cozinha, tem mesa de som, tem mídia, tem tudo para poder trabalhar. Vai voltar logo para aquilo que é o problema que essa pessoa tem. Então tem gente que não gosta de contar a sua história, porque a sua história realmente é um bocado complicado, é um bocado enrascado. Então você já tem que ficar com as orelhas em pé. Então pronto, vamos partir do princípio que tudo isso que a menina falou é verdade. Por que o Nick não fica escandalizado? Porque como eu falei para vocês, Deus não ocultou os pecados do povo da Bíblia. Então, se a nossa fé estiver amparada no líder, no homem X, no homem Y, no apóstolo, no bispo, na bispa, mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar. E quanto mais a pessoa quer ser soberba, que eu bato mesmo no pecado, e que eu sou homem de Deus, isso e aquilo, mais cedo ou mais tarde aparece alguma historinha e aí você se decepciona. Então o Nick não se decepciona, tá? É triste, a gente fica triste porque às vezes acaba manchando a imagem, porque depois quando você chega em algum lugar e você fala que você é cristão, que você vai, não, tô de saco cheio, epa, já tomei um golpe de outro enrolou, e por aí afora. Então mancha um bocado da história, mas cabe eu e você a gente poder mostrar que é possível fazer diferente. Então muito cuidado, muito... O intuito desse canal não é levantar a saia da noiva, é mostrar quando é noiva e quando é meretriz, tá? Meretriz é uma coisa e noiva de Cristo é outra realidade. Então não se engane. Se você ficar preso a homens, quando você descobriu alguma barbaridade, alguma coisa que a pessoa fez de errado, aí você vai abandonar o evangelho,
Então já demonstra que a base do evangelho que foi ensinado para você está diferente. Então por isso você tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia, principalmente, tem os cultos online, dá para você saber mais ou menos a visão que a igreja tem, tá? Antes mesmo de você visitar presencialmente. Na igreja onde eu e minha família a gente congrega, antes da gente ir para essa igreja, a gente começou primeiro a acompanhar, entrou no site, viu qual era a linha teológica da igreja. Nick, com tudo isso, você evita 100%? Ninguém evita. Mas, epa, já dá para você ter mais ou menos uma ideia, ó, é uma igreja que funciona assim, epa, tem uma certa estrutura, ó, familiar não pode estar na diretoria, tem presbitério, a parte de ofertas funciona assim, dízimo, como é que funciona, nessa igreja, se você der dízimo e se você não der dízimo, você é amaldiçoado, é entregue ao diabo, igual tem lugares por aí. Então, algumas dúvidas que a gente tinha em relação, a gente já matou antes mesmo de ir na igreja. Então, não baseie sua fé em homens, senão com todos esses acontecidos aí, você vai acabar abandonando a fé. Só que eu digo a você, é que a fé que você tinha era em homens e não em Deus. Então, pessoal, que esse vídeo sirva de alerta. Tô aqui só para ficar batendo em si na situação. A gente tem que aprender alguma coisa, não adianta só ficar tripudiando em cima. Então, que isso sirva de exemplo para você, sirva para mim, que a gente possa levar realmente que existe um evangelho que é um bocado diferente dessas coisas, beleza? Se você gostou do conteúdo, se você gostou dessa reflexão, se inscreve no canal, poxa, dá uma força aí pra gente. Como eu já falei em outros vídeos, às vezes para você não custa nada você entrar aí, comentar, curtir, mas para mim custa muita coisa, porque se você colocar cara para bater, você sempre arruma uma confusão por aí. Beleza? Deus abençoe você, abençoe sua família. Vamos que vamos. Fui.